Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Mortes de mulheres grávidas na cidade do Rio este ano preocupam os vereadores. Leis aprovadas na Câmara do Rio tentam garantir uma melhor qualidade de vida para os idosos. E a Prefeitura do Rio mantém um otimismo em relação à realização do Carnaval no ano que vem. Não saia daí, a gente volta já. Terça-feira, 12 de outubro, feriado nacional. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando das mortes de mulheres grávidas no município do Rio este ano. A Covid-19 foi a principal causa indireta dos óbitos. Segundo um levantamento da Comissão de Saúde da Câmara do Rio, a maior parte das vítimas mora nas regiões mais pobres da cidade e tem dificuldade de acesso à saúde. Números que revelam a desigualdade na cidade do Rio. Em 2020, morreram 84 mulheres de parto no município. Este ano, até julho, o número já chegava a 80. A maior parte destas mortes aconteceu em regiões pobres da capital. Foram 13 em Campo Grande, 11 em Bangu e 11 em Santa Cruz, todos bairros da Zona Oeste do Rio, de acordo com o levantamento da Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social da Câmara de Vereadores do Rio. 58% das grávidas que morreram eram mulheres negras e pobres e 67% morreram em hospitais municipais. O tema foi discutido numa audiência convocada pela Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social da Câmara dos Vereadores do Rio. O Brasil firmou um compromisso com a Organização Mundial de Saúde de reduzir a mortalidade materna até o ano 2030 para números abaixo de 30 óbitos por 100 mil nascidos vivos. Atualmente, a razão mortalidade materna no Brasil está em torno de 60 óbitos para cada 100 mil nascidos vivos. O Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, teve em 2020 uma razão morte materna de 19 óbitos para cada 100 mil nascidos vivos. Entretanto, o que nos chama a atenção quando avaliamos os dados da Secretaria de Saúde é a diferença enorme dentro da cidade do Rio de Janeiro da mortalidade materna no ano de 2020. A superintendente dos hospitais pediátricos e maternidades da Secretaria Municipal de Saúde revelou as principais causas de mortes diretas no parto. A hipertensão lidera a lista. Na sequência, aborto, infecção, embolia, cardiopatia e hemorragia. Entre as causas indiretas, a Covid-19 foi a principal, tendo provocado a morte de 53 grávidas até o dia 17 de setembro de 2021. Precisamos incrementar o entendimento das pessoas, das mulheres, aos seus direitos à saúde reprodutiva, né? E também mudar ainda, que é o que a gente tenta fazer, vemos fazendo há algum tempo, mudar um pouco esse modelo assistencial tão intervencionista. Vários fatores estão associados às mortes, entre eles a violência, a dificuldade de acesso aos serviços de saúde e a capacidade gerencial das organizações. Os dados da Secretaria Municipal de Saúde revelam ainda que uma mulher negra tem quase 3 vezes mais chances de morrer na hora do parto do que uma mulher branca. O representante da Sociedade Brasileira para a Qualidade do Cuidado e da Segurança do Paciente apresentou uma carta com reivindicações e diretrizes para tentar mudar a situação. Pensamos em atuar em prol do direito das mulheres, no contexto do pré-parto, apoiar proposições legislativas, esse é o nosso objetivo, que versem sobre direitos dos pacientes e políticas públicas de segurança do paciente, cuidado materno e neonatal seguro, implementação de ações, adotar medidas que dispõem sobre a destinação de dotação orçamentária. Isso é muito importante, por isso para sair do discurso para a ação, isso deve ser considerado. Antes de tudo isso, teríamos que discutir a desigualdade social, né, que é o ponto inicial que poderia resolver esse problema. Infelizmente, estamos aí num momento muito difícil da nossa economia, isso não vai acontecer, e precisamos desse trabalho importante das pessoas que acreditam que é possível fazer alguma coisa com esses números que são muito assustadores. Mesmo sabendo que nós temos uma Secretaria de Saúde que é composta por profissionais de primeiríssima qualidade, tanto aí na área materno-infantil quanto em outras áreas, e a gente precisa vencer. E a Prefeitura do Rio anunciou para o ano que vem o início das obras do primeiro hospital público veterinário da cidade. Esse foi um dos assuntos discutidos durante uma audiência pública realizada pela Comissão Especial de Saúde Animal da Câmara de Vereadores do Rio.
Maria Eduarda é dona de 2 gatinhos e conta sobre a dificuldade para conseguir a castração de um deles. Por conta da pandemia, as castrações foram suspensas. E como eu tenho macho em casa, ela entra no cio constantemente. Ela fica irritada, ela fica estressada, ela não deixa ninguém chegar perto dela, come mal. A preocupação com a saúde dos bichos é um dos assuntos que faz parte das discussões da Câmara Municipal. O tema foi debatido na audiência pública virtual realizada pela Comissão Especial. A criação de um banco de rações, a vacinação contra a raiva e a instalação do primeiro hospital veterinário público do município do Rio foram alguns dos assuntos abordados. Conseguimos que a prefeitura oficializasse essa construção do hospital, um hospital importante, que seja dito que dará uma ênfase grande na atenção dos animais em situação de rua, animais que os tutores não têm condição de custear um tratamento veterinário. Nós sabemos que, infelizmente, o custo ele é muito alto e que a prefeitura incluiu no plano estratégico de metas para a cidade do Rio até 2024. Tentar desenvolver políticas públicas voltadas a esses seres que não têm voz. Quando a gente desenvolve políticas públicas voltada para eles, automaticamente a gente está atendendo aos seus tutores, sobretudo aqueles de menor poder aquisitivo, né, que acabam até adoecendo por ver um animal adoecer dentro de casa, e aí a criança, o idoso são pessoas mais vulneráveis, acabam, né, sentindo mais e adoecem junto. O secretário municipal de Proteção e Defesa dos Animais explicou como é feito o atendimento no Rio e como está sendo desenvolvido o planejamento estratégico para a construção do hospital. Logo em janeiro de 2021, quero até agradecer a vocês, vereadores, por terem instado o prefeito para que a gente conseguisse pelo menos parte do que a gente precisava. Eu quero dizer aqui que a gente, nesse ano, não tem o que precisa, a gente precisaria de pelo menos 10 milhões para fazer uma política satisfatória. A gente ganhou um pouco mais de 8 milhões. Mas, voltando ao assunto do hospital, é fundamental que a gente garantiu inicialmente os recursos para a gente iniciar a implantação e a operação ainda em 2022. A coordenadora de zoonoses da Vigilância Sanitária apresentou dados da vacinação contra a raiva. Em relação à vacinação, a gente teve 52 mil, quase 53 mil animais vacinados nessa primeira etapa da campanha, somando com as vacinações feitas pela Secretaria de Proteção e Defesa dos Animais e com algumas, a perifocal que a gente já tinha feito lá na Ilha do Governador no início do ano, por conta de 2 morcegos que deram positivos lá, a gente chegou a 56 mil. O Fundo de Proteção Animal e o Serviço de Castração Gratuita também foram debatidos. Nós estamos prevendo que esse ano serão cerca de 30 mil castrações, então se é só aplicar aí a regra de 3, né? Você teria 36 e por aí por diante até você chegar na marca ideal em 2024. A Câmara Municipal possui 51 vereadores. Você sabe qual a importância desses parlamentares? A gente mostra agora uma reportagem sobre o trabalho desse representante dos cidadãos cariocas junto ao poder público do município. Legislar, representar a sociedade e fiscalizar a atuação do Executivo. O vereador produz leis, cobrando a implantação e a execução de políticas públicas. O foco é defender o interesse do povo e agir pelo bem comum da cidade. Em um período de tantas superações com a pandemia, esse objetivo ganhou um tom de realização. As conquistas, graças à tecnologia, aproximaram ainda mais parlamentares e sociedade. Uma renovação de esperança, um compromisso assumido com o eleitor. Espero que ele exerça a função dele, né? Que ele faça essa ponte, que ele se comunique com a população, que ele vá buscar o que as pessoas precisam. Que o povo está precisando de ajuda, é isso que o povo está esperando de um vereador. Nós esperamos que realmente ele seja a nossa voz, que leve a nossa voz para cima, as nossas necessidades. A cada legislatura, o vereador vem aumentando mais a sua importância,
como uma das principais bases da democracia brasileira. No Brasil, as câmaras municipais são mais antigas do que o Congresso Nacional e as assembleias legislativas. Entre os 51 vereadores, o objetivo é único, apesar dos diferentes partidos, perfis e posicionamentos políticos. O vereador, na minha concepção, é o elo de ligação entre a população e a prefeitura. Ele é quem cobra, quem fiscaliza, quem solicita, para que todos os serviços públicos sejam levados a todos. Além de fiscalizar e legislar, é ouvir a comunidade, os bairros, ouvir a população, seus anseios e buscar, junto ao executivo, prefeituras, secretários, até o governo do estado, as demandas de cada região. Hoje é o dia do vereador e é a primeira vez que eu estou comemorando essa data como vereador eleito nessa cidade. Quero muito poder, junto com vocês, cada vez mais construir uma cidade melhor para todos nós. O número de vereadores que compõem uma Câmara Municipal é proporcional à quantidade de habitantes do município, uma atividade que está relacionada à garantia dos direitos do cidadão. Ele é isso que a gente brinca, o síndico do município, né? Alguém que cuida das questões ordinárias do dia a dia do cidadão, daquilo que lhe afeta diretamente no cotidiano. Então ele é uma espécie de primeira conexão entre o cidadão e as instituições políticas representativas e democráticas. A tradução desse desafio é unir forças, buscar o equilíbrio em um discurso de conciliação, do mais experiente ao mais jovem, dos mandatos consecutivos aos estreantes. A diversidade de ideias em diferentes gerações e posicionamentos assume a construção de uma história pautada na democracia. No dia do vereador, entender que o Brasil agora, e desde antes, com o fortalecimento das câmaras de vereadores, das prefeituras, é um Brasil outro, novo, forte, um Brasil que nós todos precisamos reconhecer esses enormes avanços. Podem criar, mudar ou vetar tributos municipais, criar bairros, nomear ruas e avenidas, aprovar documentos orçamentários, votar no plano diretor e etc. É muito importante que possamos avaliar bem o vereador que queremos que nos represente, para um bem da população. 3 papéis fundamentais de referência: fiscalizar o Poder Executivo, aprovar os projetos de lei, discutir o orçamento da cidade, onde ele busca entender com a sociedade como um todo, nessa discussão, os recursos públicos e onde são investidos. Acho que é fundamental o papel do vereador, sem dúvida alguma. E você vai ver no próximo bloco. Prefeitura do Rio quer o carnaval do ano que vem com desfiles de escolas de samba e blocos carnavalescos. O Rio de Janeiro é a capital com o maior número de idosos do país. Leis que foram aprovadas na Câmara de Vereadores tentam garantir o bem-estar para os que entraram na terceira idade. O Rio já chegou à marca de 1,5 milhão de idosos. A cidade tem mais pessoas acima dos 65 anos do que crianças e jovens até 14 anos. O envelhecimento populacional ele traz muitas implicâncias para a saúde e para a sociedade em geral, né? Ele traz aí um impacto, por exemplo, sobre o sistema de saúde, porque à medida que se envelhece, a prevalência das doenças crônicas ela aumenta sobre a sociedade, assim como das incapacidades. O envelhecimento da população brasileira é considerado acelerado pelos especialistas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, em 2025 seremos o 6º país com o maior número de idosos. Gente como Dona Alice, de 96 anos. Ativa, saudável, ela vive sozinha há 16, desde que o marido morreu. Independente, Dona Alice faz quase tudo em casa, mas confessa uma certa falta de afinidade com um clássico utensílio doméstico. Vassoura não é comigo. Nunca gostei de vassoura. Delego sempre as secretárias. Mas costurava bastante, cozinhava razoavelmente bem. O pessoal gostava da comida, né? O aumento do número de idosos no município do Rio reflete uma situação que acontece em todo o país, chamada de transição demográfica, ou seja, a diminuição da taxa de fecundidade. Até os anos 40 do século passado, as mulheres tinham cerca de 6 filhos. Atualmente, este número caiu
para 1,7. De acordo com o levantamento da Fundação Getúlio Vargas de 2020, o Rio é a capital com maior número de idosos do país. A maioria está concentrada na Zona Sul, nos bairros de Copacabana, Flamengo, Ipanema e Leblon. Preocupado com o impacto do envelhecimento no Rio, o Parlamento Carioca aprovou há 4 anos uma lei que aponta o caminho que a cidade deve seguir na busca de bem-estar para os idosos. De acordo com a lei de março de 2017, cidadãos e autoridades devem atuar para garantir para os mais velhos inclusão social, moradia, transporte barato e acessível, serviços de saúde, respeito, emprego, comunicação e informação e participação social. Em maio deste ano, os vereadores do Rio aprovaram uma outra lei que estabelece medidas socioeducativas, preventivas e de proteção ao idoso na rede pública municipal de ensino. A lei diz que o foco vão ser os jovens do 5º ao 9º ano do ensino fundamental. Eles vão participar, entre outras coisas, de palestras, peças de teatro e exibição de filmes sobre o tema. O objetivo é entender e se relacionar com os idosos de forma humanitária e imparcial. Atenta à questão, a Comissão do Idoso da Câmara Municipal é um elo entre a sociedade e o poder público. Fazemos um trabalho sistemático de recebimento de sugestões e denúncias de maus-tratos aos idosos, bem como damos participação a órgãos como o Ministério Público, a Delegacia do Idoso e a sociedade brasileira tem a obrigação de lembrar que os idosos existem, necessitam de visibilidade e empoderamento, bem como tem de ser respeitado em seus direitos, como apregou a lei do Estatuto do Idoso. Mas os médicos alertam que não se deve esperar a 6ª década da vida para começar a se preocupar com problemas provocados pelo envelhecimento. A partir dos 40 anos, o corpo já começa a dar sinais do declínio fisiológico que vai atingir qualquer ser humano, como perda da massa muscular, dificuldade para enxergar e metabolismo mais lento, entre tantos outros sintomas. Por isso, quanto mais cedo se procurar um especialista, melhor. Para a dona Alice, a velhice tem sido só mais uma fase da vida, que ela leva com calma e sabedoria, sem esquecer os sonhos. Afinal, foi há 3 anos, com 93, que ela realizou o maior desejo. Fiz muitas viagens pelo mundo. Graças aos meus netos para acompanhá-los, sempre viajei bastante. Mas a viagem sonho mesmo foi aos 93 e a Rússia. Fui a Dubai, tive a oportunidade de conhecer aquela cidade nova, e a Rússia, que foi um sonho realizado. O Brasil possui atualmente mais de 10 milhões de pessoas surdas. Mas apesar desse grande número, estima-se que o país tem apenas 230 intérpretes capacitados para atuar em salas de aula. A inclusão dos surdos na sociedade é um desafio em pleno século XXI. A Luana lembra quando percebeu, ainda criança, que havia alguma coisa errada com a sua audição. Eu tinha 8 para 9 anos e eu era uma criança muito espoleta, muito agitada, muito, assim, sociável. Mas, ao mesmo tempo, eu estava entendendo certos sons diferentes. As pessoas falavam uma palavra parecida e eu entendia outra. Por exemplo, a pessoa falava 3, eu entendia 6. Não tinha nada a ver. Mas pela semelhança de som e por eu ser tão agitada, nunca fui levada a sério como deficiente auditiva. Aos 16 anos, ela decidiu ir ao médico e então começou a usar o aparelho auditivo. Mas ainda assim, para entender o que os outros falam, ela faz também leitura labial. Imagina só como a situação se complicou com a chegada da pandemia. Mesmo com uso de máscara, eu chego perto das pessoas e peço para abaixar a máscara. Muitas pessoas me ajudam, muitas pessoas fazem esforço, mas isso teve que vir de mim primeiro. Ter deficiência não é nada fácil, ainda mais no Brasil, que não é um país desenvolvido. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o nosso IBGE, existem 10 milhões e 700 mil pessoas surdas aqui no país. Mas apesar desse grande número, estima-se que o Brasil tem apenas 230 intérpretes capacitados para atuar em salas de aula. Um decreto federal de 2005 estabelece que alunos com deficiência auditiva tenham direito a uma educação bilíngue nas escolas regulares. Isso significa que eles aprendem a língua brasileira de sinais, conhecida como Libras, como primeira opção, e a língua portuguesa como modalidade escrita.
Garantir a inclusão dos surdos é assegurar o exercício da cidadania. É estabelecer igualdade de direitos. A Câmara Municipal do Rio deu um passo importante nessa direção. As sessões plenárias da Casa Legislativa agora contam com intérpretes de Libras. O David é um dos profissionais envolvidos nesse trabalho. Eu acredito que é um passo fundamental, porque é importante, a gente já tem surdos, inclusive um surdo que estava na comissão da pessoa com deficiência no dia 21, ele manifestou na plenária que vai ser candidato a deputado, não só interpretar o que seria de interesse dele pela deficiência, mas o interesse dele como ser humano, como cidadão, pagador de impostos como qualquer um de nós. Eu quero aqui parabenizar a Câmara dos Vereadores pela inclusão da linguagem de Libras aqui no plenário, que facilita a esse grupo de pessoas se interar, participar das discussões. E eu, como presidente da Comissão de Pessoa com Deficiência, estou aqui à disposição de todos vocês para que a gente possa tornar a nossa cidade cada vez melhor para todos nós. Deficiência não é uma coisa tão um terror na vida da pessoa. É uma pessoa que vale a pena, até perto. Uma coisa que vale a pena seguir e aprender, porque todos nós, todos os seres humanos são limitados. E essa limitação me faz mais inferior. Será que teremos desfiles de escolas de samba e carnaval de rua no ano que vem? A Prefeitura do Rio está otimista em relação à realização da festa mais popular da cidade. Um dos motivos é a adesão da população à vacinação contra a Covid-19. A realização do Carnaval em 2022 foi tema de uma audiência pública na Câmara do Rio, que reuniu representantes da Prefeitura, de blocos carnavalescos, das escolas de samba e especialistas da área de saúde. O mundo do samba faz parte da vida de Mestre Penha desde os seus 17 anos. Hoje, com 67, o presidente de bateria diz que a expectativa para a realização da festa é grande. Eu acredito que daqui a 4 meses, a maioria das pessoas já tenham se vacinado no mundo inteiro, né? As internações têm acabado, morrendo poucas pessoas, e que tenha um carnaval maravilhoso, porque as escolas de samba fluindo normalmente, aquela coisa bonita nos barracões, os ensaios das escolas de samba, aquelas coisas feijoadas, porque o que tem uma escola de samba emprega mais ou menos umas 600 pessoas. São carnavalescos, são figurinistas, aderistas, costureira, artesãos, são, como diz a música do Martinho da Vila, gente empenhada em construir a ilusão. E essas pessoas, a maioria dessas pessoas passaram necessidade. O evento é considerado a maior manifestação popular a céu aberto do mundo. Mas a pandemia do novo coronavírus vem colocando em dúvida a realização do Carnaval em 2022. A Câmara Municipal promoveu uma audiência pública para tratar do tema. Segundo o secretário municipal de saúde, Daniel Sorães, a pasta vem trabalhando com projeções a médio e longo prazo. Com a redução da taxa de contágio da Covid por conta da vacinação, é possível fazer uma estimativa de quando os protocolos de segurança contra a doença serão retirados. Espero muito que os números continuem melhorando, principalmente que os cariocas continuem se vacinando, para que a gente tenha um carnaval incrível na cidade, um carnaval que possa unir a todos nós, que a gente possa voltar a retomar o que a gente mais gosta de fazer, que é estar próximo um do outro, que é poder se abraçar. Nós estamos já hoje com os barracões em plena atividade, porque já conseguimos alguns contratos, já finalizamos o contrato. Contrato não, a parceria com a televisão, o contrato existe até 25, e aí as escolas já estão trabalhando. Então, nesse pleno, estou para dizer o seguinte, poderá haver ou não um carnaval no ano que vem? A resposta é, a princípio, sim. O presidente da Liga acredita que não vai ter. Não, acredito plenamente que vai haver carnaval.
O presidente da Comissão do Carnaval, vereador Tarcísio Mota, disse que ainda serão realizadas mais 3 audiências para tratar do tema. Nosso principal encaminhamento é de que a gente vai rever, com base nos debates que estavam colocados aqui, este encaminhamento. Eles serão esse documento que foi produzido a partir aí do medronho do Hermano, produzidos, portanto, por pesquisadores da Fiocruz e da Faculdade de Medicina da FRJ. Eles serão encaminhados para serem analisados ao Comitê Científico da Prefeitura. Nós nos colocamos à disposição, caso o Comitê Científico queira que a gente esteja presente nessa reunião, como ouvinte ou mesmo com algum tipo de fala, estamos colocando à disposição e cobraremos que a Prefeitura possa tornar pública quais são as condições, critérios e protocolos que serão utilizados pela própria Prefeitura para confirmar a realização do Carnaval. E a estátua do Cristo Redentor completou 90 anos. O ponto turístico mais visitado do Brasil é o tema do programa Câmara Rio Reportagem Especial, que vai ao ar nesta quarta-feira, logo após o Câmara Rio Notícias. Você vai conhecer as histórias e as curiosidades do monumento, um dos principais cartões postais da cidade. Veja agora um trecho da reportagem de Renata Cordeiro. Corcovado, a 710 metros acima do nível do mar, e de braços abertos, o Cristo saúda e abençoa a cidade maravilhosa. Cristo Redentor. Do alto de seus 90 anos, o monumento é hoje o ponto turístico mais visitado do Brasil. Estar aqui aos seus pés é para muita gente a realização de um sonho. O Cristo tem 38 metros de altura. São 8 metros de base e mais 30 metros de estátua. E de uma ponta a outra são 28 metros de comprimento. A estrutura inteira, gente, pesa 1.145 toneladas. Construir algo dessa magnitude, desse tamanho, nos dias de hoje já seria um grande desafio, né? Imagina só como é que foi 90 anos atrás. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe nossa programação em câmara.rio e também nas redes sociais. A seguir, você assiste ao programa Câmara Rio Debate. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.